Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. A música popular brasileira é conhecida mundialmente pela riqueza, seja dos arranjos ou das composições. Muitas acompanharam nossa trajetória e fizeram parte da nossa vida. Mas você já parou para pensar que história está por trás dessas letras? Por exemplo, Espanhola, de Flávio Venturini e Guarabira, Paciência, de Lenine e Dudu Falcão, ou Malandragem, de Cazuza e Frejá. Pois um escritor que mora em Brasília iniciou uma pesquisa em 1997 com mais de 1.000 compositores, centenas deles de projeção nacional. E para falar sobre este assunto, eu tenho a honra de receber hoje aqui o escritor, pesquisador, radialista Rui Godinho. Rui, que honra ter você aqui conosco, querido. Prazer. Muitíssimo obrigada. Aconteceu o nosso encontro, né? Pois é, precisava, né? Precisava. Eu estava falando para o Rui que eu recebi um livro até de um amigo em comum nosso, o Beto Dourá, compositor, músico, queridíssimo aqui de Brasília, e eu li o livro numa noite só, numa noitada só. Na mesma noite eu li o livro. E hoje eu tenho uma honra aqui, Beto, se você puder mostrar, o Rui me presenteou aqui com essa coleção, que é a coleção Então Foi Assim. Quantos livros você já escreveu, Rui? São 5 livros, uma sequência de 4 volumes que engloba a história da música brasileira de uma forma geral, sem preocupação com data nem gênero, né? Uhum. E um quinto, então foi assim, compositores amapaenses, que foi uma encomenda da Prefeitura de Macapá. Eles queriam um livro exatamente com a mesma linguagem que eu utilizo, né, na minha série, para contar a história da música do Amapá. Mas é uma ideia fantástica. Eu queria começar. Como é que surgiu essa ideia de você trazer essa história das músicas brasileiras? Pois é, a ideia surgiu dentro de uma rádio, a Rádio Cultura de Brasília. Tinha um programa chamado Estação Brasil, que eu coproduzia junto com a Adriane Lorenzon. E era um programa de 2 horas que nós precisamos inventar alguns quadros para compor aquele programa. 2 horas de rádio não é brincadeira não, viu? Então, um dos quadros era a origem da música. E tinha também um quadro do lançamento dos discos. E o compositor, o artista, passava pela rádio, lançava o seu CD, e ao mesmo tempo a gente aproveitava e pedia para ele contar uma história ou 2 histórias, né? Logo no início, com assim, a qualidade, né, das narrativas, eu imaginei que eu teria, em 10 anos, eu fiz contas para 10 anos, eu teria um acervo que seria um tesouro, né? E eu falei para a Adriane, olha, a gente vai ter, em 10 anos, um tesouro nas mãos, um acervo maravilhoso, né? E esses artistas nessa época já tinham projeção nacional? Era qualquer artista que viesse lançar disco em Brasília, que passasse na rádio, a gente pegava e fazia essa abordagem, né? Então, o programa, infelizmente, ele foi extinto porque mudou o governo, muda a política. Que é uma pena, né? Porque a Rádio Cultura tinha que ser para Brasília, né? Para os moradores de Brasília, né? Pois é, então aquela rádio pioneira, né? Que é a Rádio Cultura de Brasília, que lançou Zélia Cristina antes de ser Zélia Duncan, lançou o Aborto Elétrico antes de ser Legião Urbana, ela virou uma rádio sertaneja romântica, que era exatamente o perfil do governador da época, né? Sim. Que bom que essas coisas também passam, né? E a rádio voltou, demorou um pouco para reconquistar, né, essa qualidade de pioneira da cidade e voltou até aquela linguagem que tinha antigamente. Sim. O programa terminou, mas eu não terminei com a pesquisa, eu continuei pesquisando. Né? Então, o acervo foi aumentando. Depois que eu lancei o volume 1, em 2006, eu, com as histórias todas que eu tinha, 400 histórias, eu resolvi, então, fazer uma seleção de 80 histórias e lançar o primeiro volume. Então, quando eu lancei o primeiro volume, as portas se abriram, porque eu me tornei conhecido e também reconhecido por fazer um trabalho que dá voz aos compositores. Muito legal, é fantástico. E tem muito compositor que é esquecido, que ninguém conhece. Sim. Por exemplo, Sérgio Natureza, você sabe quem é? Fausto Nilo. Fausto Nilo eu conheço, Pois é, Sérgio Natureza, Fausto Nilo, J.C. Costa Neto, que são mais letristas, não são intérpretes. É verdade. Eles ficam nos bastidores. Então, este livro,
ele veio preencher essa lacuna Muito legal. ao dar voz aos compositores. Vamos dar um spoiler aqui um pouquinho? Vamos. Por exemplo, eu vejo aqui Bicho de Sete Cabeças. Como é que é a história de Bicho de Sete Cabeças? Essa é uma composição do Geraldo Azevedo com o Zé Ramalho e o Renato Rocha. Né? O Renato Rocha entrou depois colocando a letra. Sim. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Os dois fizeram essa música nos violões, né? Então ela passou a se chamar, parece-me que 17 ou 16 cordas. Veja aí pra gente. Deixa eu ver aqui. Essa música ela teve esse título primeiro, por quê? Porque ela foi composta com 2 violões, eles ali fazendo os solos, e nasceu a melodia, né? Essa música foi gravada em forma instrumental num dos discos do Zé Ramalho, né, com esse título que ela ganhou inicialmente, né? Depois, então, entrou... 16 cordas, batizado 16 cordas, né? Isso aí. Então, entrou depois o letrista, né? E que botou essa letra, que é uma letra maravilhosa. Melodia fantástica e letra maravilhosa. Maravilhosa. Também. Só que o Zé Ramalho não gostou do fato dela ter recebido letra. Ele achava que a música instrumental, ela por si só já dava mensagem. Já mandava mensagem. E pediu para o Geraldo Azevedo para que ela mantivesse o nome original, né, 16 cordas, quando fosse gravada em forma instrumental, e tivesse esse nome, Bicho de Sete Cabeças, quando fosse gravada com letra. Que né? interessante. Uma história interessante. Interessante. E eu vejo aqui, Rui, que você, em alguns momentos também, você foi ao encontro de alguns artistas, né? Foi muito interessante o livro que eu li, que você fala um pouco do Jorge Versilo, né? Que você fala que você ainda não tinha sacado, ou seja, ele ainda não tinha tocado você, as letras e as melodias. E é engraçado, porque tem muito isso, né? O lado B do artista, porque tem aquelas músicas que são músicas mais populares, são músicas que tocam na rádio, que são feitas às vezes para tocar na rádio, mas e sabe que eu vejo muito isso de Raul Seixas também, tem muita gente que não conhece o lado B do Raul, porque eu sou apaixonada por Raul, mas tem o lado B do Raul, que não é Maluco Beleza, nem Metamorfose Ambulante, que é maravilhoso do Raul, e muita gente não conhece também. E voltando aqui, então, do Jorge Versilo. É interessante. E você sabe que o amigo comum que nós temos, o Beto Dorá, tem a ver com essa história também? Sei. Porque o Beto me alertava, olha, observa o Jorge Versilo, né? Porque eu tinha preconceito pelas músicas comerciais, aquela música de fácil vendagem, né? Música chiclete, que a gente ouve e logo mais está cantando, né? E que muitas vezes não tem uma qualidade, né? A gente que é pesquisador, a gente convive diariamente com músicas e músicas e músicas, compositores, processos criativos, né? E convive com o povo do Clube da Esquina, que tem uma qualidade das letras, sabe? Não se perde a oportunidade de pegar uma letra que é um poema ao mesmo tempo, que ela sobrevive sem aquela melodia. É verdade. Né? E eu ficava um pouco pé atrás com o Jorge Versilo, até que eu comecei a conhecer o lado B do Jorge, eu gostei muito. Betânia gravou, né? Betânia, e também o Jorge Versilo é um cara que é místico, é espiritualista. Sim, você conta, né? Essa experiência. E eu gostei muito de conversar com ele e, na verdade, esse nosso encontro, realmente ele me ganhou, né? Porque eu gostei da profundidade Transcendeu, né? das histórias dele. Sabe? Né? Aí eu gostei. Você teve a oportunidade, então, de ter esse contato com vários artistas, né? De conhecer e de... Na época que não tinha pandemia, já faz alguns anos, né? A gente frequentava a casa dos artistas para dar esse conforto ao artista, sabe? Então, o artista está no hotel, quer me receber no hotel, então eu vou até ele. Eu faço o possível para que ele não faça nenhum tipo de esforço para me conceder uma entrevista, porque é tão importante. Eu dou uma importância muito grande para aquela pessoa que tem uma agenda superlotada e que resolve me brindar, né, com meia hora, 1h30 de tempo, né? Isso eu transformo em ouro, com certeza. Com certeza. Por isso os livros estão aí, né? Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. Nosso entrevistado de hoje é o pesquisador, radialista, escritor, diretor e autor da série de livros Então Foi Assim,
que revela os bastidores da criação musical brasileira, Rui Godinho. Rui, estamos falando aqui, portanto, dos seus livros. Agora você está trabalhando com os compositores mineiros. Exatamente. Em 2018, nós inauguramos a vertente regional do projeto, né? Que esse projeto ele é bem amplo, né? Tem os programas de rádio, tem os livros, tem publicações nas redes sociais. Ele pode ser, então foi assim, individualizado, por exemplo, Paulinho da Viola, Rita Lee, né? Então está bem aberto ainda, né? Tem muita coisa a ser preenchida. Em 2018, a Prefeitura de Macapá me fez o convite para escrever um livro igualzinho, né, com a mesma linguagem do que eu escrevo essa série de livros, dedicado aos compositores amapaenses, e que eu pudesse contar, enquanto eu contava as histórias das composições, como elas nasceram, né, quem fez letra, quem fez melodia, que eu pudesse também contar a história da música do Amapá. Aí inauguramos em 2018, com lançamento em 2019 do livro. Então foi assim, esse cor de açaí, que é próprio da região, né, norte, né? Açaí com farinha de tapioca. Que massa. Inauguramos, então, foi assim, compositores amapaenses, que abriu, então, a vertente regionalizada do projeto, que vai estar lançando em abril, ou então foi assim, compositores mineiros, né? Que bacana. Eu estou vendo aqui, Rui, é porque são tantas músicas lindas, eu vou dar alguns spoilers aqui, tá? Essa canção da despedida, que é linda, do Geraldo Vandré e Geraldo Azevedo, tem a ver com a época da ditadura, de fato? Tem né? a ver, tem. Como é que foi esse seu estudo com relação a essa música, da canção da despedida? Primeiro, eu li em alguns livros, né, uma parte da história, e depois tive acesso a Geraldo Azevedo, que é um artista que não é estrela, ele mesmo fala, sabe? Ele é um artista, não é uma estrela. Então, é acessível. E ele me contou, então, essa história. Eles estavam fazendo shows em Brasília, depois Anápolis, na época da decretação do AI-5. Linda demais, que é aquela... Canta aí para mim, que você canta melhor. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora. Se eu volto é para ficar. Linda demais. Aí conta pra gente. Eles estavam viajando juntos, porque o Geraldo Azevedo, Naná Vasconcelos, eles tocavam juntos, né? E o Geraldo era um violonista do grupo do Vandré. O Geraldo Azevedo? Exatamente. Então, quando eles estavam em Anápolis, aí veio a decretação do AI-5, caçando tudo, né? Todos os direitos. E o Geraldo Vandré já era uma pessoa estigmatizada por ter composto, para não dizer que eu não falei de Flores, né? Que achincalha com a questão do Exército. Que ele nega depois, não é? Depois que fizeram uma coisa, talvez uma lavagem cerebral no Geraldo Vandré, ele ficou irreconhecível para todo mundo. Ninguém mais o reconhece como aquele cara vibrante e brilhante que ele era, né? Na época em que ele compôs, para não dizer que eu não falei de Flores, né? Então, ele era perseguido já pela censura, pelos militares. Então, quando decretaram o AI-5, foi exatamente a alforria, né, dos furiosos, né? E agora a gente pode matar à vontade como mataram, né? Sim. Muita gente morreu, muita gente desapareceu na época da ditadura. E o Geraldo Vandré sabia muito bem o destino que ele teria se ele desse mole, né? Então, eles voltaram, não fizeram mais show nenhum, voltaram, cancelaram a excursão, né? Voltaram, então foi nesse momento em que surgiu essa parceria, né, dessa canção, muito linda, por sinal, que foi gravada com grande competência por Elba Ramalho, né, e se tornou imortal, né, do cancioneiro popular, né? E você teve a oportunidade de falar com o Geraldinho Azevedo, então, sobre essa letra. Exato. Fantástico. Queria que você falasse qual outra letra que você soube da história e que te chamou muita atenção, te tocou muito. Olha, tem muitas histórias que são engraçadas, que o compositor da melodia fala, eu fiz assim, pensando na lua, né? Aí quando você vai conversar com um letrista, ele fala, eu pensei no sol, sabe? É completamente distinta, né? As histórias são distintas, né? Mas geralmente quem encaixam, né, cara? Engraçado isso. Quem tem as histórias melhores são os letristas, né? Por exemplo, a história de Teletema. Você lembra Teletema? Não. Rumo
Estrada turva, sou linda, despedida, de quem é ela? por entre lenços brancos de partida. Essa Linda. música, a melodia é do Antônio Adolfo e a letra é do Tibério Gaspar. Quem gravou? A Regininha, né, foi tema de uma novela, né, na Rede Globo. Então, essa música, ela foi composta pelo Antônio Adolfo, né, muito na onda da criação de uma coisa original na época, né, de um gênero assim novo na época, e que ele compôs algumas, né, melodias e passou para o Tibério, um grande parceiro dele, foi o maior parceiro dele, né, Tibério Gaspar. E o Tibério, então, fez a letra, olha só, a história do Antônio Adolfo não é uma história assim muito interessante, não tem grande impacto. Mas quando ele passa a melodia para o Tibério estava numa noite de domingo em casa, se preparando para uma reunião que teria no dia seguinte, junto com o Antônio Adolfo, e a namorada dele ligou, falou, olha, vamos sair, vamos tomar um chopp no Baixo Leblon, né? Ele disse, hoje não dá, o apelido dela era Turquinha. Não dá, Turquinha, que eu tenho uma reunião muito cedo amanhã, estou trabalhando aqui e não vou poder ir com você. Ela falou, vamos sim, olha, vai ser bom, estou morrendo de saudade de você, né? Mas ele falou, não, amanhã a gente vai, né? Que era uma segunda-feira, né? Ela falou, não, tem que ser hoje, tem que ser hoje. E ele, pois é, mas infelizmente não vai dar. E ele não foi. Ficou trabalhando, foi dormir tarde pra caramba, e ela foi tomar um chopp com os amigos. Na volta, ela pegou uma carona num carro esportivo na época, que era um carro manguia, que na verdade só tinham duas poltronas, mas cabia uma pessoa atrás, né? Ela veio sentadinha atrás, o carro sofreu um acidente e ela foi a única vítima fatal, a Turquinha. Então, de manhã cedo, ligaram. O Adonis Caran, que era amigo dele, produtor cultural do Rio de Janeiro, ligou para o Tibério e falou, Tibério, tem uma notícia péssima para te dar, cara, a Turquinha morreu. E ele ficou, cara, pô, não diz um negócio desse, ela me ligou ontem à noite, queria que eu saísse com ela, ainda falava, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje, né? Ele ficou completamente transtornado, sabe? Nossa. Aí perguntou onde é que ela está, está no São João Batista. Ele foi para lá, e lá, ele olhando para ela no caixão, né? Ele ficou versejando com a melodia na cabeça, já como se fosse a Turquinha falando com ele, rumo, estrada turva, sou despedida, por entre lenços brancos de partida, né? Eternamente vou sem você, vou mais só. Então, essa é a história comovente, né? Agora tem histórias engraçadas, tem histórias trágicas, tem, né, uma coisa assim bem... E tem histórias surpreendentes, por exemplo, Sonho Meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, né? As pessoas pensam que foi feita para um amor distante, né? Sim. Né? E, na verdade, ela foi feita para os artistas, pensadores, professores universitários, jornalistas que estavam exilados na época da ditadura militar. E o Délcio Carvalho, indo para a casa da dona Ivone Lara, que era parceira dele, ele começou, no ônibus, ele ouviu a campanha, o spot da campanha pela anistia ampla, geral e restrita, falando, né, que os irmãos que estão fora, os artistas, têm que voltar para o Brasil, mas terem garantido as suas vidas, né? Porque aqui era um risco muito grande para eles, né? E ele então pensou, poxa, um sonho meu também. Caramba! Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, para matar essa saudade, sonho meu, e a sua liberdade, sonho meu. Então, é uma música que tem uma história surpreendente. Muito. Você precisa conhecer realmente o mote, né, para compreender, porque ela não é clara. Que fantástico, Né? Rui. Que ideia fantástica que você teve, cara. Obrigada por você nos mostrar essas histórias, viu? Poxa, muito legal. Eu adoro também. Para mim é uma missão, né, porque eu estou preenchendo uma lacuna no cenário cultural brasileiro, dando voz aos compositores, mapeando processos criativos, porque os artistas, eles têm formas distintas de compor, sabe? Tem quem componha no caos, como é o caso do Chico César, da Simone Guimarães. Tem aqueles que precisam, necessitam de um ambiente tranquilo, de um local, sabe, muito aprazível, né, para compor, né?
Então, cada um tem um estilo diferente, tem quem faz só melodia, tem quem faz só letra, tem quem faz presencialmente, tem quem faz pela internet, né? Muito Então, legal. acaba que eu mapeei, estou mapeando, né, esses processos criativos e também as particularidades das relações de parceria. Maravilha. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. É bem rápido, não sai daí, a gente se espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. Nosso convidado, entrevistado de hoje, é o pesquisador, radialista, escritor, diretor e autor da série de livros Então Foi Assim, que revela os bastidores da criação musical brasileira, Rui Godinho. Agora, Rui, eu quero muito que você fale sobre essa criação de uma plataforma para captar recursos para viabilizar projetos culturais vindos de impostos de renda de pessoas físicas e jurídicas, né, que já tem até o nome que é Valeu. Queria que você explicasse isso para a gente. Exato. Eu falo que o meu trabalho, eu sempre procuro preencher lacunas, né? Aqui em Brasília, onde nós temos projetos tradicionais, projetos culturais tradicionais, como a Orquestra Filarmônica de Brasília, o Clube do Choro de Brasília, né? Tem também a Cena Contemporânea, né? Então, todos os anos, esses produtores desses projetos, eles saem com pires na mão para conseguir recursos, porque no país como o Brasil, né, ainda mais agora, nessa conjuntura em que as pessoas, principalmente da área federal, menosprezam, né, e até marginalizam os produtores culturais, né? Terrível. Então, a cultura não tem valor nenhum, né? Então, nós temos aí uma lei federal, que é a Lei 8.313, que é a Lei Rouanet, que infelizmente esse apelido até nós estamos evitando de usar, exatamente por A que ponto chegamos, estar né? estigmatizada, né? 8.313? De 91. Então, é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ela permite que o cidadão que paga imposto de renda, ele possa investir até 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esse valor, se o cidadão pega R$1.000 e investe num projeto cultural, esse valor ele retorna para ele, porque é deduzido ou restituído do imposto. Ou seja, a pessoa promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas na forma de ingressos, livros, DVDs, CDs. Por exemplo, então eu, Renata, eu quero investir no Clube do Choro. Então eu vou lá, eu vou no Clube do Choro e faço uma doação de R$1.000 para o Clube do Choro. Aí o Clube do Choro me dá uma nota fiscal, um recibo. E aí, quando eu estiver fazendo meu imposto de renda, eu coloco, vai ter um campo lá que eu vou colocar essa dedução, vou deduzir esse valor lá. Da mesma isso vai ser forma. abatido, né? Que a gente abate despesas médicas, Exato. não é isso? É. Despesas médicas. Da mesma forma como você abate um investimento, por exemplo, uma doação para uma associação de proteção dos animais, uma creche, né, um lar dos velhinhos, você recebe um recibo, esse recibo é padronizado, chama recibo de mecenato. Esse recibo você apresenta na sua declaração e na hora de restituir você recebe ele de volta. Né? Então, é uma atitude legal, porque tem o respaldo da lei, é uma atitude inteligente e cidadã. Total. Você está promovendo cultura, né? Total. Ô, Rui, eu costumo dizer que o papel da cultura vai muito, muito além do entretenimento. É um alimento para a alma. E a gente viu nessa pandemia o quanto a gente necessita de cultura, seja por meio das lives, a alegria, a felicidade, a transformação que essas lives trouxe para a vida das pessoas, que esses artistas trouxeram para a vida de cada um de nós, que a população estava triste, desanimada. Então, é um papel transformador, revolucionário que a cultura sempre teve e sempre vai ter na vida de cada um de nós. Então, a gente precisa valorizar a cultura, porque é extremamente importante para nós. As artes foram as principais aliadas da humanidade no mundo todo, neste momento de pandemia, porque foi lendo livros, ouvindo música, assistindo às lives, que as pessoas aliviaram as tensões e aceitaram ficar dentro de casa nesse momento que não dava para sair, né, de isolamento. Né? E nos ajuda a não enlouquecer. Freud falava isso, né? Sim. Que é por meio da arte que você transforma mesmo e que você tem a possibilidade de você transformar e colocar essa energia, usar essa energia de outras formas que não sejam maléficas, muito pelo contrário, né?
Então, você vai colocando essa energia de uma forma positiva e você vai transformando a sua vida. Então, a arte tem um poder transformador na vida de todos nós. Então, que bom que você está nos trazendo isso. É um projeto ainda. Na verdade, olha só, você falou assim, então se eu quiser investir no Clube do Choro, por exemplo, eu vou lá, agora não precisa mais, né? Porque a partir do ano que vem, janeiro, fevereiro, vai estar sendo lançada a primeira plataforma de captação de recursos de Brasília, né, destinada a projetos culturais por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e também de crowdfunding. Quer dizer, quem não paga imposto de renda pode também pegar R$100, R$200, investir num projeto cultural e ganhar recompensas. Que bacana. Né? Então, basta que você entre numa plataforma, que é valeu.arte. Valeu.arte. Aí escolhe lá o projeto que mais você se identifica, Clube do Choro, Orquestra Filarmônica, Cena Contemporânea e outros que ali estarão disponíveis. Aí você faz a opção de investir, né? E ali faz um cadastro, faz o incentivo, né? Recebe o recibo e depois tem as recompensas. Você vai ter certamente ingressos no Clube do Choro, vai ter ingressos para assistir a Orquestra Filarmônica. Peças de teatro. E outras coisas, exatamente. Maravilha, maravilha. Rui, a gente está finalizando. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Tem um site específico da série de livros, que é www.entãofoiassim.com.br. Não tem erro, é o nome da coleção, né? Maravilha. Rui, parabéns pelo seu trabalho, querido, e que prazer ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado por nos receber também, por dar prestigiar o nosso trabalho, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. E obrigada a você pela companhia. Aproveite sua semana. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau.